Saudações a todos, eu sou Anubis e ao final deste vídeo eu vou te mostrar por que as chamadas redes sociais, como você conhece, vão deixar de existir muito em breve. Vamos nessa. Ashorak Nebak, Sebek Reunak Teta, Ujiat Medunet Yerhenu. Bem, eu nunca gostei muito deste conceito de rede social, que na verdade isso é uma importação que nós fizemos, né, dos Estados Unidos, onde se chama essas plataformas de social media, né? Eu acho que é um nome muito babaca, para dizer o mínimo, porque fala muito e não diz nada. Por exemplo, o YouTube é uma rede social. Muitas pessoas acham que não, outras acham que sim. O Discord é uma rede social. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. O Telegram é uma rede social. Enfim, é muito difícil categorizar isso, né? A gente tende a achar que rede social é reflexo do nível de exposição pessoal da pessoa, né? Por exemplo, Facebook, o Instagram, enfim, quanto mais a pessoa se expõe pessoalmente, né, o seu dia a dia, etc., a gente tende a chamar isso de rede social. Enfim, o problema é que essas coisas, essas tecnologias, elas foram acontecendo independente da vontade de alguém. Essas plataformas foram sendo criadas, algumas foram compradas por outras empresas, essas empresas se fundiram, e hoje você tem meio que um ecossistema aí de plataformas bem estruturado, né, que, assim, meio que impedem um monopólio total, mas ao mesmo tempo você tem uma espécie de coronelato aí de grandes empresas, né, como o Google, que é detetor aí do YouTube, que, considere você ou não uma rede social, talvez seja a maior do mundo, a mais influente, porque, enfim, o YouTube virou a praça pública da internet. Ao mesmo tempo que você tem a Meta, que ela surgiu na proa desse processo ali, né, no final dos anos 2000, no início da década passada, né, de 2010 para frente, o Facebook meio que dominou esse cenário, mas o Facebook foi entrando em decadência também, paulatinamente. O Instagram, que também era da Meta, né, foi suplantando o papel do Facebook, e depois você teve o Twitter também, que era muito proeminente, mas acabou sendo comprado pelo Elon Musk, que virou X, e ao mesmo tempo ele está mudando o aplicativo agora para cumprir outras funções. Enfim, todo este conceito de rede social é muito complicado, as empresas elas não têm uma coesão, enfim. O ponto é, a internet se tornou a praça pública da vida social, o espaço mais importante de todos, algo que é onipresente aí na vida de quase todo mundo, de forma que se uma pessoa não tem um perfil ou não é muito ativa na internet, na nossa sociedade hoje ela é praticamente um indigente. O problema é que, de uma maneira muito natural, essas plataformas foram tomando conta da vida da gente, sem que a gente se desse muita conta disso, né? Hoje, sei lá, se eu não conseguir checar minhas plataformas, assim, eu faço isso mais hoje porque eu sou produtor de conteúdo, mas antigamente, quando eu era um mero usuário, eu sentia uma extrema ansiedade e desconforto meramente de não conseguir ter acesso diário a essas plataformas. Existe toda uma discussão aí de vício, de dependência, enfim, isso é um outro departamento da área de psicologia, não sei até que ponto isso é verdade, mas, de fato, o hábito, a psicologia por trás disso é uma coisa muito proeminente, muito dominante, né? Tipo, de fato, essas plataformas foram construídas deliberadamente para nos induzir, nos pressionar a consumir o conteúdo, a forçar elas a estarem presentes na nossa vida, enfim. O ponto é, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar para vocês por que tudo que a gente conhece em termos de rede social vai ter uma mudança drástica, especialmente no Brasil este ano, por uma razão muito simples. Durante toda a história humana, a religião era o grande meio difusor da informação. As instituições religiosas meio que chancelavam o verdadeiro conhecimento, a verdadeira informação, né? Elas tinham o papel de estabelecer um controle e uma coesão social. Com o advento aí da Revolução Industrial, da sociedade moderna, enfim, do mundo como a gente começa a conhecer como o mundo moderno,
esse papel foi substituído pela mídia. E é muito interessante porque a palavra mídia vem da deusa grega Medeia. E ela era a deusa da manipulação da mitologia grega. Veja só você, né? Pois bem, foram inevitavelmente surgindo vários grupos, vários conglomerados de mídia, que foram meio que se tornando, cumprindo o papel que as antigas instituições religiosas tinham no passado de chancelar o que era a verdade. Ao ponto de que eu lembro que na geração da minha mãe, dos meus avós, se não tivesse passado no Jornal Nacional do Brasil, simplesmente não era verdade. Então esses grandes grupos, esses grandes conglomerados de mídia foram aí se estabelecendo como os grandes produtores de verdade, o grande ministério da verdade. Ao passo que, no final dos anos 90 até o nosso período, a internet foi se consolidando como um meio fundamental na nossa vida de uma maneira irreversível. Hoje em dia, qualquer um que não tiver um dispositivo desse aqui é praticamente um indigente, não consegue se informar, não consegue falar com ninguém, não consegue pagar nada. De forma que o celular talvez seja o item mais valioso no dia a dia das pessoas. E sem que a gente percebesse, aquela antiga mídia tradicional foi sendo relegada ao nada e a mídia social, como eu falei aqui no início, foi se chancelando aí como o epicentro da nossa vida social. Enfim, é muito complicado o que eu vou dizer aqui, porque precisaria que vocês entendessem um pouco de tecnologia, principalmente no que concerne aos algoritmos. Porque, vou tentar simplificar. O algoritmo é uma espécie de comando, de receita de bolo. Ele é um conjunto de instruções feitas para que aquele sistema cumpra uma determinada função. Por exemplo, por que existe o botão de like aqui na plataforma? É um meio de você sinalizar para a plataforma que você gostou daquele conteúdo e você quer que ele seja recomendado para você e para as outras pessoas. E existem vários outros recursos como esse, né? Que é deixar o like, comentar, seguir, enfim. Inclusive, falando nisso, aproveita e deixa o seu like também, fica à vontade na seção dos comentários. Eu sempre me esqueço disso, eu acho enfadonho ficar cobrando, eu acho chato, mas já que eu lembrei, fique à vontade aí na seção dos comentários. Enfim, o algoritmo ele existe como este meio de interação entre você e a plataforma. O problema é que as nossas redes sociais, elas também são talvez o maior experimento social já feito na história humana. Porque o algoritmo, no fundo, é este meio de interação entre você e a plataforma. Porque o algoritmo, na verdade, é você. Não é o algoritmo que manda em você, é você que manda nele. E como nós temos várias plataformas, com várias empresas diferentes, mandando nessas plataformas, com vários perfis de usuários diferentes, no mundo inteiro foi constituindo-se um perfil do que é o cidadão médio do mundo, vamos chamar assim, graças a esse imenso experimento social que tem assim uma base de dados muito farta, né, dessas plataformas. De forma que o que a gente vê hoje no mundo é, vamos dizer assim, o advento do cidadão médio. As pessoas comuns ganharam voz, uma voz que elas nunca tiveram. Hoje uma pessoa irrelevante pode sair do absoluto nada e se tornar um influenciador. Isso quebrou o paradigma antigo que nós tínhamos, que era da informação centralizada, e nós fomos para a informação descentralizada. Ou seja, existem inúmeros polos de comunicação, de forma que alguém que surge amanhã pode se tornar um dos maiores influenciadores do país e influenciar a opinião de milhões de pessoas, de forma que a grande elite que sempre deu as cartas por trás do nosso sistema que nós vivemos perdeu controle considerável deste processo. Qual é a consequência política disso? Ficou cada vez mais difícil controlar a sociedade. E por causa disso, essa mesma elite está profundamente incomodada com isso. Um dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal foi sobre o monarca. E ele é o exemplo perfeito disso. Por que o monarca foi perseguido? É porque ele falou algo que foi tão brutal assim? Bom, outras pessoas já falaram coisas até piores. Não foi por causa disso. O monarca foi e está sendo perseguido pelo fato de que ele tem um imenso poder de influenciar pessoas. E
As pessoas, a elite que dá as cartas por trás, nos bastidores, se ressente enormemente de que alguém como ele possa formatar a opinião das pessoas de uma maneira que não seja consonante com o que elas querem. Então, qual é o grande problema? Qual é a grande questão disso? É uma perda considerável de poder. Toda essa crise, essa instabilidade que a gente vê na sociedade, inúmeros problemas, é reflexo disso. É reflexo de que as pessoas cada vez mais conscientes estão cobrando e demandando muito mais da classe política, de forma que esta classe se vê extremamente pressionada por essa nova força social, sem que possa fazer nada contra isso. Quer dizer, eles podem fazer por meio de uma coisa chamada regulação. E o que é essa regulação? Os governos do mundo inteiro eles sabem que eles não podem ditar, controlar as plataformas. Eles perceberam também que eles não podem controlar o usuário, já que seria impossível controlar o comportamento de milhões de pessoas no mundo inteiro que usam essas plataformas. Então, qual é o meio que eles desenvolveram para tentar resgatar esse poder que eles perderam? Criar 1 milhão de regras, de forma que obrigue as empresas a operarem dentro dessa caixinha, dessa estrutura de regras que eles desenvolveram. De forma que, no fundo, essas empresas, donas dessas plataformas, continuem formalmente donas das plataformas, mas, no fundo, toda a estrutura e o formato dessas plataformas são obrigadas a atender regras e interesses da classe política que desenhou essa regulamentação. Quanto mais ignorante uma pessoa, mais ela vê a palavra é regulação, ela vai regular, é porque está desregulada alguma coisa na internet, a internet não funciona de uma determinada forma que não deveria funcionar, ou tudo está funcionando perfeitamente, mas não está mais atendendo os interesses de certas pessoas. E é por isso mesmo que elas precisam regular isso. Então, regulação é um nome muito bonitinho, muito fofo para uma coisa muito obscena, que é controle. Ou seja, o que a gente chama de regulação deve ser sempre entendido como controle. Então, o que os governos querem é ter o controle indireto dessas empresas para que essas empresas tentem controlar você. Isso é a definição do que é o fascismo. Ironicamente, é exatamente isso que acusaram o monarca de tentar promover, sendo que ele defende o absoluto oposto, na verdade. Então, o que é o fascismo estruturalmente, historicamente? É um grupo totalitário que percebe que não pode ter o controle total da sociedade. Então, o que ele faz? Ele aceita ter um controle relativo. Permite que certos agentes econômicos tenham uma relativa liberdade econômica, porém, dentro de um regramento, de um brutal controle. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas na Alemanha bigodista, vamos chamar assim, porque a plataforma aqui não gosta dessa palavra. Eu não sei se você sabe, mas aquela empresa chique de ternos, que chamava Hugo Boss, era dono de um partido, era propriedade de um membro do partido bigodista. O mesmo vale para Volkswagen. Tem fotos daquele vagabundo lá da Alemanha lá com um fusquinha. Por quê? Porque a Volkswagen era propriedade de um membro do partido bigodista. Portanto, ela agia e atendia os interesses do partido. Ela era um braço econômico dessas pessoas. Então, conforme a nossa sociedade está cada vez se tornando menos coesa graças à informação descentralizada, como esse caos instaurado está cada vez mais fora de controle desta classe, quanto mais o mundo ficar caótico, mais essas pessoas vão tentar sufocar de todas as formas possíveis a liberdade de expressão e a internet e as plataformas e tudo neste mundo digital como nós conhecemos. Eu trouxe esse vídeo não somente para explicar o que está acontecendo de fato, trazer a você a verdade, mas como um alerta muito sério para o que provavelmente vai acontecer no país até o final do ano. Depois, a gente já está prestes a ir da Copa, e literalmente o país e o mundo param em função da Copa. Mas logo depois da Copa,
vai haver o período eleitoral. E se preparem, porque vocês nunca verão na vida de vocês provavelmente uma tirania tão grande quanto as redes sociais. Porque você pode ter certeza, as pessoas hoje no poder vão voar em cima das redes sociais e vários perfis de muitas pessoas vão cair. Por quê? Novamente, essa elite está sentindo que está perdendo poder. E eles vão fazer de tudo para que esse poder não seja perdido. Então, novamente, se prepare. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.